Vamos falar sobre necropolítica e pandemia. Esse é o tema. Mas antes de começar, eu queria falar um pouco sobre o que é a necropolítica, né? O que significa falar de necropolítica, para que as coisas fiquem bastante. Para o nosso caminho ficar um caminho mais seguro, um caminho mais tranquilo. Pois bem, para falar de necropolítica, a gente tem que falar da formação das sociedades contemporâneas. A formação das sociedades contemporâneas ela foi precedida, ou seja, antes disso nós tivemos o período chamado de modernidade, a modernidade. A sociedade contemporânea é a sociedade que nós vivemos hoje, né, com todas as suas características. Né? Quais são as características? São sociedades que se pautam predominantemente pela economia de mercado, são sociedades que têm o Estado como sua forma política, o Estado é a principal força aglutinadora da política no Estado contemporâneo, e nós temos também a chamada plenitude da economia industrial, né, da economia industrial, mas que depois vai mudando de forma, enfim, vai assumindo uma série de características distintas, né, diferentes ao longo do tempo. Enfim, nós estamos falando aqui do século XIX, XX e agora do século XXI, né, o que a gente chama de contemporaneidade. A contemporaneidade ela foi precedida pela modernidade. Quando a gente fala de modernidade, nós temos que falar, portanto, da palavra transição. Então, esse é um termo que eu gostaria que todos que estão assistindo agora prestassem atenção nisso. Toda vez que vocês ouvirem a palavra modernidade, lembrem-se do termo transição. Transição do que para quê? Transição das sociedades pré-modernas ou modelo de sociedade medieval, na Europa medieval especialmente, para as formas, né, as formas sociais, eu falei modelo, mas são formas de sociedade, que são as formas que regem a nossa vida hoje, que tem essas características que eu acabei de dizer para vocês todos aqui. Então vejam, essa transição, ela é uma transição que é marcada por uma série de conflitos, né? Porque vejam, quando eu falo que as sociedades mudam, né? Nós temos um tipo de sociedade, e a sociedade ela muda para um outro tipo de sociedade, isso não se dá de maneira espontânea. Isso é um jogo de forças políticas, isso significa que há uma série de relações que elas vão ser destruídas mesmo, destruídas inclusive fisicamente, o que implica em conflitos, guerras, revoluções, e não é à toa que a gente chama de modernidade, principalmente a chamada Era das Revoluções, de que tão bem falou o Eric Hobsbawm. Tá? Então o que a gente tem? A gente tem, vamos pegar agora no século XVII, né? Porque o século XVII é interessante, porque o século XVII na Europa marca o momento em que os europeus eles pararam de brigar entre si, e quando eles pararam de brigar entre si, eles começaram, portanto, a expandir, né, as suas guerras para o restante do mundo. Né? Enfim, num processo que a gente vai chamar também, né, e que tinha acontecido, começou um pouco antes, mas que vai dar muita força, que é o colonialismo, na sua primeira expressão. Então, vejam só. Então, eu vejo que essa passagem, né, é marcada por revoluções. Temos a Revolução Inglesa, a Revolução Americana, posteriormente, no século XVIII. Nós temos depois a Revolução Francesa, que é a mais impactante, porque ela, de fato, é a destruição das formas, né, de composição política típicas do mundo medieval. E, finalmente, nós temos uma revolução, mais duas revoluções, na verdade, né, a Revolução Industrial, né, que é tida também como uma revolução, dada o seu poder de modificação da vida social e política, e depois a Revolução Haitiana, que essa é menos falada, né, porque é uma revolução muito constrangedora, principalmente para aqueles que são os defensores da modernidade. Né. Vamos falar um pouco disso ao final para falar da necropolítica e das formas de resistência. Então, vejam só, quando eu falo que essas revoluções que moldaram o mundo contemporâneo, elas foram muito, vamos dizer,
elas foram muito marcantes, não é uma força de expressão, não. De fato, elas modificaram relações que eram relações tradicionais. Modificaram relações que eram relações sociais. Quando eu falo de relações, quero dizer, eu estou falando de forma de entender a política, de entender a economia, de entender a religião, o imaginário da religião, de entender o próprio papel das trocas, né? Ou seja, então vejam que a gente tem aqui um contexto de uma transformação profunda na realidade social quando a modernidade se instala. Então a modernidade é um processo de modificação que vai gerar as formas sociais do nosso mundo. E uma dessas, e tem a ver com necropolítica, é a forma Estado, é o Estado. Então muitas vezes vocês vão ver o seguinte, bom, o Estado medieval, o Estado antigo, veja, isso é muito impreciso, porque na verdade a gente não tem nada parecido antes do mundo contemporâneo. Talvez no mundo moderno você tenha uma transição ali, mas não é exatamente o Estado como nós temos hoje. Esse Estado impessoal, o Estado burocrático, o Estado que ele é mobilizado e movido a partir das normas jurídicas, do direito, da lei. Ou seja, o juiz, quando ele vai julgar uma causa, se ele colocar as preferências pessoais, deveria ser assim. Nós estamos vendo que o Brasil está tão bagunçado que não há nem isso mais, nem esse verniz liberal o Brasil tem mais. Os juízes deveriam ser imparciais. O que é ser imparcial? Ser imparcial é julgar para além, né, das suas preferências pessoais ou políticas. Então vocês estão percebendo que o Brasil, e não só o Brasil, mas outras partes do mundo também, estão profundamente abaladas nas suas convicções liberais. Então as revoluções modernas chamam de revoluções liberais justamente porque elas impuseram institucionalmente esses modelos de pensar o mundo a partir da lei, a partir do poder do Estado, o Estado como um poder impessoal. Por isso que quando a gente tem um conflito, esse conflito tem que ser resolvido pelo Estado, porque o Estado é racional, vai ser resolvido pelo direito, o juiz, portanto, tem que resolver os conflitos de acordo com o direito. É uma sociedade administrada a partir de processos que são processos bem diferentes daquilo que a gente tinha no mundo pré-moderno. Então, para resumir, para a gente chegar no ponto. Vejam então que uma sociedade como essa é uma sociedade cuja base econômica é a base do capitalismo. O capitalismo é baseado nas trocas mercantis. Então vejam que é necessário preservar esse tipo de sociabilidade para que a economia capitalista possa se reproduzir, né, e possa, portanto, se desenvolver tal como se desenvolveu. Mas vejam só, aí começam os nossos problemas. Por quê? Porque a gente fala do desenvolvimento das relações que são próprias do capitalismo, nós estamos falando de uma sociedade que não nasceu espontaneamente assim. É necessário condicionar as sociedades para que as sociedades possam, de fato, funcionar a partir da lógica do capitalismo. Eu quero dizer o seguinte, no capitalismo as pessoas precisam ser, pelo menos uma parte das pessoas, isso é importante dizer, precisam ser livres. E quando eu falo livres, elas precisam ser proprietárias. Porque ser livre é uma condição de você, inclusive, poder vender a sua força de trabalho. De você poder trocar a sua força de trabalho por um salário que depois vai ser utilizado para que outras trocas sejam feitas dentro daquilo que se convencionou chamar de mercado. Então o mercado, tal como nós conhecemos, é uma criação também, que é resultado dessa transição para o mundo contemporâneo. E veja que o mercado, ele precisa de um Estado, porque o Estado é justamente aquele que vai impor a ordem no mundo que já não é mais baseado como o mundo medieval, nos laços de tradição, na religião, onde as pessoas, cada uma tem o seu lugar. Porque, veja, o charme do capitalismo é as pessoas pensarem que elas podem ser o que elas quiserem. Né? Sem perceber, logicamente, que todo esse jogo, né, eu estou falando de jogo da vida social, tem certos limites. Quais são os limites? Os limites são as estruturas da própria sociedade. O capitalismo precisa se reproduzir. Então, veja que esse é um grande charme. Né? Todo mundo é livre, todo mundo é igual, enfim, esse tipo de coisa é fundamental, e por isso que o direito tem que garantir essa condição de livre e igual, pelo menos para algumas pessoas, né? Enfim, que serão consideradas sujeitos, e não para todas, para que isso possa acontecer. A sua pergunta é a seguinte, o que isso tem a ver com necropolítica? Porque, vejam, Foucault, né, Michel Foucault, filósofo francês, ele vai falar um pouco do processo de formação do Estado, do que ele chama de Estado moderno, né? Ou seja, o Estado moderno, mas na verdade é o Estado contemporâneo. Ele está pegando esse processo que eu falei agora. Né? Esse processo que vai da modernidade, você tinha um Estado ali, o Estado absolutista, mas que ele vai se transicionando, até chegar no Estado contemporâneo, que é o nosso tipo de Estado.
O Estado absolutista, vamos lembrar, o Estado é um Estado da modernidade, um tipo de pensamento sobre o Estado, mas que é baseado na figura pessoal, né, de um rei, de um imperador, enfim, e que também usa do Estado como uma extensão do seu poder pessoal. É um processo de centralização do poder político. Agora vejam, o que Foucault vai dizer no ensaio famoso dele, que é um ensaio chamado Em Defesa da Sociedade. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que uma das coisas fundamentais para se entender essa passagem, né, do mundo medieval para o mundo moderno, o mundo baseado na racionalidade, isso que é fundamental para se entender o que é o capitalismo, para se entender o que é a política, o direito, né? Enfim, o imaginário social do mundo contemporâneo, o Foucault vai dizer, a gente tem que entender que são também mudanças nas formas de dominação, ou seja, nas formas de exercício do poder efetivo sobre os indivíduos, sobre o corpo das pessoas. Porque, vejam, não é porque a gente fala que vive numa sociedade que todo mundo é livre, eu estou aqui nos Estados Unidos, né? Débora também está nos Estados Unidos, nós sabemos isso. Assim, para manter esse grau de liberdade de mercado, é necessário que haja muita repressão, e muito controle, e muitas formas de dominação. Então, veja, o preço para a manutenção dessa liberdade individual é um preço muito alto a ser pago. Então, você precisa garantir que as pessoas fiquem vivas. E vivas não porque a vida vale muito, né? Porque a vida em si vale muito. Não, as pessoas têm que ficar vivas porque sem vida não é possível que se reproduza esse estado de coisas e que as pessoas têm que trocar, as pessoas têm que estar rígidas para trabalhar. Então você precisa criar as condições sociais, políticas, para que a vida se desenvolva dentro dos parâmetros estabelecidos pela sociedade capitalista. Então, veja só, o que o Foucault vai dizer que é genial? Ele vai dizer assim, olha, de um lado, você tem, quando eu falo de um lado, eu estou falando assim, no mundo medieval, você tem uma sociedade que é totalmente gerida pelo conflito, então que o poder político, ele se dá justamente no fato de você provocar a morte do outro. Você pode provocar a morte do outro. Veja, você pega, provoca a morte do outro, você na verdade decide, né, aquela coisa daquelas batalhas, né, que a gente tem no mundo medieval, em que o sujeito ele vai morrer e o rei ele pode fazer assim ou ele faz assim. Se ele faz assim, obviamente, que está se cumprindo aquilo que já era para ser sido feito, que é o sujeito morrer e perder a vida porque ele perdeu a batalha. Então vejam só, no mundo contemporâneo, moderno, não é possível que esse tipo de decisão sobre a vida e a morte seja baseada na pessoalidade, na decisão de um rei. É necessário, portanto, que haja uma lógica, que haja um regramento, que haja uma tecnologia, né, para se determinar quem vive e quem morre. Né? Nesse sentido, aqui Foucault vai dizer, o mundo moderno, né, o Estado moderno, ele precisa fazer com que as pessoas possam viver e, eventualmente, se for necessário, o Estado também vai deixar morrer. O que significa dizer isso? Vamos dar um exemplo bem concreto. Senhoras e senhores, nós vivemos em cidades, né, na maioria de nós, mesmo aqueles que não vivem em cidades, né, bom, todo mundo vive em uma cidade, mas vive na urbe, né, nesse mundo urbano, enfim, é necessário, fundamental, que nós tenhamos saneamento básico. Né? Tem alguns lugares que não tem saneamento básico, mas a gente sabe o que acontece em lugares que não tem saneamento básico. A falta de investimento em saneamento básico faz com que as pessoas fiquem doentes. É investimento em saúde. Então, se o Estado não investe em saneamento básico, e veja, saneamento básico é um negócio caro, e é um negócio que geralmente os políticos não estão muito afim de investir, porque é uma coisa que faz muita sujeira, muito buraco, é caro, e vai embaixo da terra, e não dá para inaugurar, né, muito bem, enfim. Então, às vezes não há muito interesse em fazer isso. E há muitos lugares do Brasil, por incrível que pareça, que não tem saneamento básico. Eu estou falando aqui, senhoras e senhores, de sistema de tratamento de água e esgoto. As pessoas, tem muita gente no Brasil, uma boa parte do Brasil, que não tem isso. Então, veja que isso aumenta o número de doenças, isso compromete a vida. Outra coisa, os senhores e senhores podem imaginar um mundo sem transporte coletivo? Podem imaginar, vamos lá, tudo bem, eu tenho carro, então tá bom. Você consegue imaginar as pessoas tendo que abrir estradas
para, né, para circular pelo esforço próprio. Então veja que o Estado é um elemento fundamental para que as pessoas possam reproduzir sua vida no capitalismo. Senão não é possível. Né? Apesar de alguns discursos que nós estamos ouvindo por aí, de que não precisa de Estado, isso é tudo conversa fiada. Não existe possibilidade de haver capitalismo se não tem Estado. Então vejam que durante um determinado período, né, a economia ela foi sustentada por essa lógica que Foucault chamou de biopolítica, a sustentação da vida, né, para que a morte seja provocada, mas a morte é provocada, vamos dizer assim, não como um dado central da reprodução da vida social e econômica. O que você pode fazer é deixar morrer. E geralmente o deixar morrer está muito relacionado, né, a processos de gestão e de abandono que são geralmente feitos a pessoas que pertencem a grupos sociais bastante específicos. Estou falando aqui de pessoas negras, estou falando de moradores de periferia. Né? Então, vejam só, vamos lá, pensar juntos. Onde é que falta saneamento básico? Onde é que falta tratamento de água e esgoto? Onde é que falta transporte? Onde é que faltam serviços públicos fundamentais, essenciais? Então, geralmente, é se deixar morrer, né? Então, você vai deixando morrer. Mas só que você teve um período de expansão do capitalismo, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, em que a ideia era aumentar o mercado e fazer com que a economia ela cada vez mais produzisse condições, né, de gerar lucro, mas fazendo como isso? Trazendo mais e mais pessoas para o interior do mercado. Vamos lá de novo. Trazer pessoas para o interior do mercado não é simplesmente convidar a pessoa, é preparar as pessoas para o mercado. Então você precisa dar emprego, salário, mínimas condições de vida, e vai ser aquele período chamado de estado de bem-estar social. Obviamente que tem o deixar morrer, isso aí continua, porque isso faz parte da gestão do Estado. Então veja que você tem essa ideia de manutenção da vida para que a vida funcione no interior de um projeto econômico, ou de um modelo econômico, ou de um regime de acumulação, como vocês queiram chamar. Agora vamos lá, o que é a necropolítica, para a gente poder entender bem essa história. E para eu terminar aqui, fiz essa longa introdução, porque geralmente a gente não fala disso. O Achille Mbembe, que é o autor que foi citado pela Daniela Mussi, o Achille Mbembe, que é um autor camaronês, ele leu Foucault, mas ele não leu só Foucault, ele vai ler o Foucault, ele vai ler um outro autor também, da Martinica, chamado Frantz Fanon, né, que na verdade é a grande inspiração do Achille Mbembe. Né? Ele leu também um cara chamado Carl Schmitt, que vai falar sobre estado de exceção. E ele vai ler também outro cara chamado George Agamben. E ele leu também um cara do século XIX, que tinha uma barba branca, chamado Karl Marx. Né? Ele leu esses autores. E ele chega à seguinte conclusão. Ele fala o seguinte, olha, quando chega ali no final dos anos 60, como dos anos 70, começa a ter uma crise no capitalismo. Essa crise faz com que haja uma retração nessa expansão, né, do mercado e, portanto, da indústria, que é próprio do estado de bem-estar social, o que leva ao que eles vão chamar de medidas de austeridade, né? Ou seja, é necessário fazer cortes sociais, é necessário cortar investimentos públicos, eles vão chamar isso de crise fiscal. Né? E isso vai ser sustentado, basicamente, pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, principalmente essas medidas de austeridade, que eles vão chamar de ajuste fiscal, enfim. Pois bem, acontece o seguinte, quando você tem essa mudança, né, nessa forma de gestão, sabe o que acontece? Esses cortes, eles não serão cortes que vão afetar diretamente a vida das pessoas, que são as pessoas mais ricas, que são as pessoas que têm condição de suportar esses cortes. O que vai acontecer é que vai haver um corte nos serviços públicos essenciais, né? Enfim, em tudo aquilo que mantém aqueles padrões de vida que eram próprios do estado de bem-estar social, para permitir que haja ainda a manutenção das taxas de lucro, né, dos capitalistas, ou do capital. Pois bem, quando você tem esse tipo de corte, primeiro, você corta em saúde, você tira investimento em saúde, eu não preciso dizer que as pessoas vão morrer. Você tira investimento em educação, você tira os investimentos em assistência social, de uma maneira geral, e mais, você também precisa cortar as chamadas redes de proteção ao trabalho. É até importante que o Galo, né, esteja aqui,
para que nós possamos entender e conectar nossos discursos, porque é isso. Ou seja, você vai tendo um mundo cada vez mais em que o trabalho ele vai sendo precarizado. Você não tem mais redes de proteção do trabalho e que possam dar às pessoas o mínimo de condição para que elas possam se reproduzir, inclusive, para continuar no capitalismo, né? Tal como ele se dá. Então, veja que o Achille Mbembe ele vai dizer o seguinte: sabe o que acontece a partir de agora? Uma vez que as pessoas elas estão tendo que se adaptar a um mundo cada vez mais complicado de se viver, porque você já não tem o Estado fornecendo as mínimas condições sociais para que as pessoas vivam nesse mundo, obviamente que as pessoas não se calam, isso vai gerar revolta, isso vai gerar indignação, isso vai gerar desespero. Só que não existe como lidar com essa contradição de uma maneira simples. Então a única maneira de lidar com essa contradição não é mais sustentando a vida e deixando morrer, porque isso aí já não dá mais. Então a ideia agora é fazer morrer. O Estado, portanto, ele vai agir, né? Ele vai agir e ele vai também permitir que se haja assim, certos grupos, para provocar a morte, a fim de estabelecer as formas de gestão de uma economia cada vez mais precarizada. Então vamos fazer a relação com a pandemia e assim eu termino. Senhoras e senhores, por que as pessoas estão morrendo nesse momento pelo que a gente está chamando de pandemia? Primeiro, o que é a pandemia? A pandemia é uma declaração de que o mundo está correndo uma série de riscos por conta de um patógeno, por conta de uma doença, e essa doença ela é muito, vamos dizer assim, alarmante, porque ela não afeta apenas os indivíduos, as vidas consideradas, né, as vidas propriamente consideradas. Ela afeta o funcionamento desse modo de vida e dessa economia na qual nós vivemos. Então, ou seja, a declaração de pandemia é justamente para permitir que as coisas continuem funcionando tal como elas continuam. Então a pandemia não é simplesmente, e eu não estou dizendo que as pessoas que estão gerindo o processo não estejam todos mal intencionadas, não é isso que eu estou dizendo. Estou querendo dizer que a declaração de pandemia ela tem uma relação direta com a manutenção da vida nos limites que são impostos pela sociedade que nós vivemos, que é a sociedade capitalista. E segundo, e nós estamos numa etapa dessa sociedade, desse modo de produção, que é justamente gerido a partir do que eles chamam de uma lógica neoliberal, que é essa lógica que cada vez mais vai buscar enxugar a participação do Estado, principalmente no que tange aos direitos sociais. Pois bem, por que as pessoas estão morrendo? Por causa da doença? Sim, por causa da doença. Mas elas não estão morrendo só por causa da doença, elas estão morrendo porque, a grande maioria está morrendo porque não consegue ser tratada. Não consegue ir para o hospital, não consegue vaga em UTI. Não consegue ficar em casa porque não tem o pagamento de uma renda básica e sequer é emergencial, porque o governo ele é tão, não só incompetente, mas ele também é um governo que não tem nenhuma preocupação com a vida humana, falando do Brasil, né, especialmente, não que isso não aconteça aqui nos Estados Unidos também, mas aqui o esquema político é outro, né, apesar também dos desmandos, das loucuras do presidente de plantão, mas enfim. No Brasil, você tem essa situação de naturalização de um sistema de morte, de destruição por parte das vidas das pessoas. E que é naturalizado por séculos, primeiro da escravidão e depois do racismo que estrutura a sociedade brasileira e que normaliza a morte de pessoas, principalmente as pessoas negras. Então vejam, nós temos uma situação muito complicada. A pandemia, portanto, ela veio simplesmente acentuar o processo de morte e destruição, que é um processo tipicamente das sociedades contemporâneas, mas que no Brasil e nos países periféricos, nos países mais pobres, nos países chamados subdesenvolvidos, ganha contornos muito mais trágicos. Então, e assim termino. Senhoras e senhores, não existe possibilidade de nós desvincularmos o que a gente chamou de necropolítica da economia tal como ela funciona hoje. Necropolítica está diretamente ligada à ideia de que, no mundo contemporâneo, a gestão da economia, a gestão da política é feita a partir da produção da morte. E segundo, não existe possibilidade da gente fazer uma luta pela democracia, uma luta antirracista, se não for uma luta contra todos esses mecanismos que produzem a morte, como, por exemplo, as políticas econômicas. Então, não venham com a ideia
Não adianta separar o presidente daqueles que gerem a sua política econômica, porque fazem parte do mesmo projeto, produção da morte. Um diretamente por meio das armas, por meio do discurso bélico, por meio da violência que lhe é característica, mas outros também em nome de uma burocracia que, ao produzir essas condições sociais e trabalhar para que elas se mantenham, produzem a morte também e a precarização e a indignidade de milhares de pessoas. Então a gente tem que lutar para mudar esse estado de coisa. Muito obrigado a todos e todas. Você gostou desse vídeo? Ele foi feito a partir do curso Entender o Mundo Hoje, Pandemia e Periferias, da Universidade Emancipa. Não deixe de curtir o nosso vídeo e também de assistir a versão integral dessa aula que está aqui na descrição. Siga o nosso canal, ative as notificações e receba o conteúdo da Rede Emancipa e da Universidade Emancipa pelo YouTube.